Opa, vamos lá. Resolução de exercício, tá? O último lá da lista, o exercício 8. Ele tem uma coisa aqui que eu queria comentar específico para esse exercício, tá? Que é o número E. Esse número aqui, tá? É um número irracional, assim como o π, tá? Raiz de 2, raiz de 3 e tal. Tem muita coisa que envolve esse número aqui, um monte de história, etc e tal, tá? O número E, o número de Euler, tá? Um matemático alemão, Leonhard Euler. Euler escreve assim. Acho que tem uns acentos estranhos e tal, ou algo próximo disso, tá? São matemáticos que estudaram várias coisas relacionadas à exponencial que chegaram a trabalhar com esse número, tá? Ele aparece depois quando a gente fala de logaritmo também. É um número que aparece muito quando a gente está falando de crescimento e decrescimento populacional, etc e tal, tá? É, é um número irracional, então tem várias aproximações. A gente pode colocar ele como aproximadamente 2,7, tá? 2,718, etc, etc. Tem algumas aproximaçõezinhas, tá? Que não é o caso aqui agora. A gente na prática nunca usa, ou quase nunca usa esse valor aqui, tá? Bem, enfim, ele aparece, como eu falei, em várias situações, várias, tá? A gente usa, tá, muito ele quando está falando, às vezes até na faculdade e tal, a gente vai acabar usando esse cara bastante. Mas agora, aqui para algumas questões de exponencial que às vezes aparecem até no Enem, como que a gente trata uma questão como aquela questão número 8 em que aparece esse cara? Seguinte, está lá falando do laboratório, alguns cientistas observam o crescimento de uma população de bactérias, etc e tal. E aí, o número de bactérias, a partir de um determinado tempo t, né, para um determinado tempo t, é dada por n0. Esse n0 vai ser o nosso valor inicial, a quantidade inicial de bactérias, vezes e elevado a kt. K é uma constante, beleza? E o t é aqui o nosso tempo. Ok. N0 foi dito lá no enunciado, que é o número inicial de bactérias. E o tempo, o K vai ser uma constante real positiva. Beleza. 5 horas após o início das observações, o número de bactérias em relação ao número inicial dessa cultura foi D. Está lá no enunciado, a gente tem que tentar determinar isso daqui. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui? A gente sabe, né, lá no enunciado tem uma linhazinha, eu não contei ainda aqui. Vamos lá. Que foi dito ali que após 5 horas o início das observações, o número de bactérias vai ser igual a tanto. A gente sabe que após 1 hora triplicou, tá? Bem, se após 1 hora triplicou, a gente pode observar o quê? Né? Que esse nosso n de 1, né, o n para t igual a 1, o t em horas, vai ser o triplo do que se tinha inicialmente. Tá? Se o n0 é o que a gente tinha inicialmente, o triplo vai ser 3 vezes n0. Só que n de 1, né, se eu substituir aqui, vai ser o que, galera? Vai ser o nosso n0 vezes e elevado a k vezes 1. Isso é igual a 3n0. Bem, n0 de um lado e do outro, passa dividindo, vai cancelar. Aqui cancela o n0. Então eu sei que e elevado a k, esse nosso k vai ser igual a 1. Desculpa, 3. Tá, então como é que eu vou descobrir o valor do k? Eis a questão. Em exercícios desse tipo, eu não vou descobrir o valor do k.
Eu vou descobrir o valor da potência. Eu sei que E elevado a K é igual a 3. Qual é o valor exato do E e qual é o valor exato do K? Eu não sei. Mas eu sei isso daqui e eu vou tentar utilizar isso na nossa resolução. Vamos lá. Para a gente fechar essa questão aqui, vocês verem como a gente resolve isso. O N de 5, tá? O N de 5, que é o que ele pede na questão, vai ser o N0 vezes E elevado a K vezes 5. Bem, aqui eu tenho o que, galera? Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu tenho N0 vezes E elevado a K vezes 5. Quando eu tenho essa multiplicação aqui, lembrando lá das propriedades de potenciação, o que a gente pode fazer aqui? Eu posso escrever essa coisa como sendo E elevado a K elevado a 5, usando as propriedades de potenciação, lembram? Aí o que eu vou fazer? Vou lembrar desse valor que eu acabei de encontrar. E elevado a K não é igual a 3? Então, se aqui eu tenho, para esse exercício, E elevado a K valendo 3, é como se eu tivesse 3 elevado a 5. Então, eu vou substituir esse meu E elevado a K, que está aqui dentro desse parênteses, vou substituir esse cara aqui por quanto? Por 3. Então, eu tenho 3 elevado a 5, que a gente pode fazer a conta, tá? Apareceu em um dos exercícios anteriores aí para trás, mas vai ser 243. Então, eu tenho N0 vezes 243, ou 243 vezes N0. Ele não deu o valor do N0, então ele fica aqui como uma constante. Se fosse 1000, aí seria 243.000. Se fosse 2, 243 vezes 2, e assim por diante. Beleza? Então, fechamos aqui o nosso exercício, tá? É a alternativa C. Então, eu queria que vocês lembrassem desse esquema que dá para usar não somente quando aparece o número E, mas quando aparece é muito comum a gente usar essa estratégiazinha aqui. Beleza? Um abração e até!